Igreja, hoje nós vamos aprender uma palavra, né? Ou melhor, todo dia nós temos que aprender com a palavra de Deus, porque a palavra ela não é só pregação, ela tem uns mistérios. E nós temos que aprender claramente aquilo que realmente é o mistério de Deus, para que nós não venhamos cair nas armadilhas. Porque nos dias de hoje as pessoas idealizam um Deus, a qual ele não é real. A maioria das pessoas, ela idealiza, ela cria, né, um certo e um suposto Deus para ela, a qual biblicamente não é real, não é verdadeiro. As pessoas idealizam um Deus que diz que ele é amor. Sim, ele é amor, mas ele tem o amor para aqueles que realmente obedecem à palavra, servem a ele e vivem. Hoje no mundo não há separação. Não importa se você é crente, se você é católico, se você é espírita, se você nunca foi na igreja, todo mundo tem a mesma visão. Eu tenho Deus, sempre que eu falo Deus me atende, Deus nunca me desamparou. Nós acreditarmos naquilo que nós somos forçados muitas vezes a acreditar, se querem viver assim vamos perder a salvação. Agora o que nós temos é que acreditar na realidade, realmente quais são as pessoas que têm acesso a Deus e quais são as pessoas que Deus tem acesso através dela, porque existem regras. Quando nós falamos de oração, é uma coisa muito, é um tabu muito grande. Porque hoje existe aquela frase, vamos orar, vai orar, vamos orar, vai orar. Amém. A oração, ela tem efeitos quando ela sai dos lábios do justo, do coração daqueles que têm fé. Agora nós temos que entender que quando a nossa oração não chega a Deus, por que a resposta veio? Então vamos fazer uma pequena colocação. Jesus ele fala que as promessas é para os filhos e filhas. Todos nós que vivemos no mundo somos criaturas. Nós não somos filhos e filhas, somos criaturas. Nós vamos ser filhos e filhas a partir do momento que nós somos adotados por Deus. E essa adoção é feita por meio da igreja, por meio da palavra, por meio da obediência bíblica. Então as pessoas estão no mundo, nunca se congregaram, nunca foram para a igreja, nunca abriram o coração, nunca conheceram a palavra, mas elas acreditam que todo momento que ela precisa de um algo, aquele algo vem da parte de Deus. Quero fazer uma pequena colocação para você entender como as armadilhas nos dias de hoje, no mundo espiritual, têm levado milhões de pessoas para o inferno, para o erro e para as trevas, sem as pessoas terem ciência de que estão indo para lá. Vamos supor que você tem um parente, né? E você briga com aquele parente. Você não quer ver o parente. Quero ver o diabo, mas não quero ver o parente na frente. Amém? E de repente aquele parente fica sabendo que você está passando dificuldade. Você está passando necessidade. Ele vai num outro parente e fala, ó, leva essa cesta básica, essa comida lá, entrega, mas não fala que fui eu. Que se falar que fui eu, não vai receber, porque tem raiva de mim. Mas eu não tenho raiva deles. Mas leva. Muitas vezes acontece isso com a gente. Às vezes a mãe dá o presente que o pai esqueceu, fala que é o pai. Ou o pai dá, fala que foi a mãe. Muitas vezes acontece isso, ó. Vai lá, ajuda, mas nem fala que fui eu, porque se falar não vão querer receber. Então a ajuda está vindo de uma pessoa que supostamente você tem como inimigo, mas ela está tentando te ajudar. Por você não saber, você recebe, acreditando que aquilo ali é um benefício que vem vindo do lado bom. Mas se você soubesse a origem daquilo, você ia saber que é de uma pessoa que você tem como inimigo. A mesma coisa acontece no mundo espiritual. Satanás ele vê a gente passando luta, passando necessidade, passando dificuldade. E aí nós estamos lá orando e clamando e ele vê que Deus não responde às nossas orações porque tem bases bíblicas para isso. O que Satanás faz? Ele pega e manda entregar para você o que você busca, sem você saber. E você acredita que é Deus que está entregando para você. E por você acreditar que é Deus que está entregando para você, você vai permanecer naquele mesmo jeito que você está. Para que mudar? Para que ter transferência? Para que ter mudança? Se do jeito que eu estou, Deus está me abençoando. Pastor, mas qual é o lucro, né? O benefício que Satanás está de ajudar as pessoas, sendo que ele quer roubar, matar e destruir? É aí que os falsos profetas entram. E aí, jargões. Diabo veio só para matar, roubar e destruir. Ai daquele que falar do ungido de Deus. Não julgue, ai você está julgando. Isso é jargão de falsos profetas, desarmando vocês com as armas que você tem contra eles. Não julgueis pela aparência, mas julgais pela reta justiça. Tratando-se de profeta, fale 2 ou 3, e o restante julgue o que está sendo falado. Poderíamos estar a noite inteira aqui trazendo para você aquilo que cai por terra, as teses. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas prega a Bíblia. A maior armadilha de Satanás é a sedução. E você não seduz ninguém com marreta, com porrete, com palavrão, com xingo e com tapa. Você vai seduzir as pessoas com aquilo que você sabe que ela mais gosta e que mais atrai.
um pedófilo? É muito simples. Você acha que ele vai pegar um jovem, uma criança, e vai catar na marra? Não. Ele vai dar um doce, ele vai dar uma bala, ele vai dar um chiclete, ele vai ganhar a confiança da criança. E quando ele canta a confiança, ele fala, vai lá na casa do tio hoje, que o tio vai fazer um bolo. A criança, acreditando que o tio é bom, vai. Mas no final, a história é ruim. Mas antes dele tomar a posse da confiança da criança, ele é um tio bom. Dá doce, dá bala, dá chiclete. Se é uma jovem, ele dá celular, ele dá dinheiro. E quando a menina ou o menino bobeia, ele vai e muitas vezes até mata a criança. Como nós vemos muitas vezes acontecer. Amém? Pastor, mas Satanás não faz bem a ninguém. Satanás faz mal. Se você está bitolado, alienado e calmente cauterizada, amém. Essa palavra não vai realmente quebrantar o seu coração. Agora, se você der espaço para entender o que Deus vai dizer, você vai ver que, infelizmente, 99% do que as pessoas recebem é do diabo e não é de Deus. Você quer ver como é fácil? Você quer ver como é simples? Você entender? Nós temos aqui no Brasil, não tenho nada contra, tá? Se você está me assistindo, né? Não tenho nada contra a religião, eu prego Cristo. Quem está contra Cristo vai ficar no alvo e a palavra vai vir como uma bala. Pum! Nós temos aqui no Brasil, no mundo, mas vamos falar no Brasil. A religião é no mundo, mas vamos falar no Brasil. Nós temos a Aparecida do Norte, amém? Amém? Quantas pessoas você ouve falar e dá testemunhos que foram curados pela Aparecida do Norte? Um monte de pessoas. Dizem que você vai lá, tem uma sala cheia de cabeça, perna, braço, tudo de formato, né? De braço, tudo de vela. Amém? E aquilo ali são promessas que as pessoas estão pagando. Da benção que receberam, não benção não, como é que fala? Eles têm outro nome quando fala. Eles fazem uma prece, mas recebem a graça recebida. Você vê, temos artistas famosos que foram lá e receberam a graça, foram curados até de câncer, amém? Então, a gente dizer que isso é tudo mentira, você estaria colocando uma quantidade muito gigantesca de pessoas, de gerações e gerações e gerações, alegando a mesma coisa, de que foram curadas, foram libertas, mulheres que não podiam engravidar, engravidaram, crianças doentes foram libertas, maridos curados, esposas curadas, filhos curados. Isso é fato que acontece lá na Aparecida do Norte. Aí eu quero te fazer uma pequena pergunta. Se a Bíblia diz que Deus não aprova a idolatria, certo? E a Aparecida do Norte supostamente está fazendo as graças, as preces que o povo pede, ela responde. Tanto é que as pessoas, elas vão lá, fazem caminhada de 30, 40, 100 quilômetros. Tem até uma trilha dos peregrinos, né, que passa lá por trás do mato, lá daquela região, Campo de Jordão lá. Pessoas sobem escada, carregam a cruz, fazem sacrifício, agradecendo a prece alcançada. São pessoas que servem a uma estátua, uma imagem, uma idolatria. E diariamente, e todos os anos, são milhares e milhares de pessoas que vão até lá somente no objetivo agradecer, abre aspas, as bênçãos, as graças alcançadas. Fecha aspas. Estou mentindo? Estou mentindo? Aí eu te pergunto, se Deus não aprova a idolatria, quem está agindo por trás da Aparecida do Norte para entregar, abre aspas, a graça, a bênção, fecha aspas, para este povo? Para pensar. Se Deus não está dando, quem está dando? Quem? Pode falar, igreja, você tem medo não? É isso aí. O diabo, amém? Mas ele não veio só para matar, roubar e destruir? Aí você pergunta, pastor, mas o que o diabo ganha? O que ele ganha? Que a pessoa ela vai ficar devota, fiel à Aparecida do Norte, devota, fiel a uma religião pagã, devota, fiel à idolatria, sempre grata por aquele ato, acreditando que veio de Deus, mas não veio do diabo. E quando aquela pessoa morrer, ou Jesus chegar, vai pegar ela na idolatria, e a alma dela vai para onde? Bate palmas para Jesus. Fala, Deus! Oh, glória, isso é Deus! Já ouviram falar de pai de santo? Mãe de santo? Guias de orixá, macumba, amém? Vamos lá. Quem destrói um casamento? O diabo, não é isso? Mas não tem um monte de pai de santo que traz um amado e amada em 3 dias? E você vai lá, faz amarração, ziriguidum, rola os 20 mil lá no cachê do pai de santo, que ó,
3 dias o marido volta parecendo uma ovelhinha. Meu amor, eu te amo, me perdoa, eu não vou fazer mais isso. Aí você fala, não é que o Ziriguidu funcionou mesmo? Vai até dar uma caixinha pro Pai de Santo. Estou mentindo? Quem trouxe o amor de volta? Quem? O diabo. Porque está um Pai de Santo, uma macumba, um bruxo, uma bruxa, um feiticeiro. Então, automaticamente, está apagando as luzes aqui. Automaticamente, o que acontece? Isso tudo é um agir do diabo. Aí o diabo ele não se limitou. Por que ele não se limitou? Porque há 60, 80, 90 anos atrás, os crentes eram inteligentes espiritualmente. Não é inteligência de cultura, que senão eu não seria crente. Eu tenho 4ª série, sou burrão. Amém? Há 100 anos atrás, os crentes oravam. Os crentes jejuavam, os crentes iam para a igreja, os crentes liam a Bíblia, os crentes se revestiam, os crentes tinham um mistério espiritual, os crentes tinham o Espírito de Deus que não deixava eles se enganarem. Mas de 50 anos para cá, 60 anos para cá, infelizmente, o crente ele vem enfraquecendo na fé, ele vem enfraquecendo no conhecimento, enfraquecendo nos mistérios, ele não conhece mais a profundeza, os mistérios do mundo espiritual. Aí o diabo falou assim, para que eu vou me limitar com a igreja católica, eu vou me limitar com os pais de santo, sendo que eu posso estar no meio do crente, dando o que eles querem, e eles vão pensar que é Deus. Mas diabo, o que você vai ganhar? O que eu vou ganhar que no final eu levo tudo para o inferno. E aí o diabo ele não se limitou. Por que ele não se limitou a ficar só nas religiões lá fora? Porque ele sabia que se ele entrasse no meio dos crentes, ele ia arrastar um monte. Mas primeiramente ele teve que agir com uma estratégia. Ele teve que quebrar vários tabus. Primeiramente, para que eu possa seduzir alguém, eu tenho que dar para eles aquilo que eu tenho na minha mão. Então não é qualquer coisa que eles podem buscar, porque o único que pode fazer tudo é Deus. Eu posso fazer várias coisas, mas sou meio limitado. Então como é que eu vou seduzir esse povo para me seguir? Porque se eles pedirem coisas para mim que eu não posso dar, eles vão perceber que não é Deus, que é eu. Então vamos mudar a doutrina, vamos oferecer, antes deles vir, nós vamos oferecer o que nós temos para dar. Entende o mistério? Porque você vem buscar Deus, Ele é sem limites, você pode pedir o que for necessário para você, Ele vai te ajudar. Satanás ele tem limites. Então Satanás, em vez de esperar o povo se voluntariar em pedir e bater de frente com coisas que ele não saberia e não teria como, principalmente mexer naquilo que pertence a Deus, então em vez de ele dar liberdade do povo pedir, não, ele põe os falsos profetas para oferecer o que ele tem. Oferecer o que ele tem. É igual sorveteria. Você chega numa sorveteria, tem um monte de sabor. Você chega na vendinha, naquele que faz daquele... que antigamente que fazia aquela maquininha de sorvete, como é que chama? De massa. Quem é velho sabe, tem 3, 4 sabores só. Então não adianta você querer, né? Quem é mais velho sabe, a maquininha que liga assim é de que suco que é feito, né? Como é que chama aquela maquininha lá? Que sai a rodinha. Quem é mais velho sabe o que eu estou falando aí. É que nem quando você vai no mercado açaí. Nunca tem nada, está tudo faltando, não tem nada nas prateleiras. Mas parece que passou um arrastão todo dia lá. Só Jesus, eu não vou mais lá. Homem fazendo compra com o celular na mão para ver o que a mulher mandou no zap. Papá, irmão. E cada hora que você vai na prateleira, você fala, o café está aqui. Você vai, eles mudaram. Cada café mudaram. Esse café parece andarilho, muda para lá e para cá todo dia, todo mês. Então é a mesma coisa, Satanás ele toma essa aposta, ele fala, peraí, eu não posso abrir uma liberdade do povo chegar e buscar o que eles querem, porque eles vão bater de frente em momentos que eu não vou poder dar, principalmente se pedir alguma coisa que pertence a Deus. Então antes deles pedirem e dar a voluntariedade para ele escolher o que quer, pelo contrário, nós vamos oferecer o que eu tenho. E aí Satanás, muito fácil, bateu de frente em todos os pontos que o ser humano precisa, áreas da vida. Tenho certeza, 60 anos atrás ninguém sabia o que é falar a palavra áreas da vida. De 50 anos para cá, todo mundo sabe o que é falar áreas da vida, por causa do crente. A área sentimental, a área financeira, a área da saúde, a área da vida. Áreas, quer dizer, momentos, espaços da vida, né? Áreas da vida. Você tem a área sentimental, você tem a área profissional, você tem a área da saúde, financeira. E aí Satanás ele pega e faz assim, em vez de oferecer, abrir o leque para todo mundo buscar o que quer, pelo contrário, vamos dar aquilo que nós temos. E aí Satanás começa a entregar e oferecer aquilo que ele tem. E ele começa a perceber que a atração do povo por aquilo que ele tem para oferecer, batendo de frente com a necessidade do povo, tá aí.
traz a multidão. Aí o que Satanás oferece? O que está na mão dele: riqueza, ouro, prata, vitória e bens materiais. Presta atenção, se você tivesse um pouquinho de temor, não é conhecer só, temor da Bíblia, você caracteriza um falso profeta na hora, quando ele só fala de riqueza, prosperidade e bens materiais deste mundo, te induzindo a ter um objetivo de viver uma vida boa aqui, para perder a salvação no dia de juízo final. Amém? Pastor, mas os falsos profetas, né? Como é que pode então? Se você está dizendo que é falso profeta, eles oferecem curas também. E quem diz para você que Satanás não cura? Satanás tira enfermidades. Quem está usando a Aparecida do Norte para curar as pessoas? Do jeito que ele cura lá, ele entra no antro dele, de um falso profeta, e oferece a cura ali. Principalmente aquelas doenças que ele mesmo pôs. Ele vai lá e tira. Então hoje, a palavra não está aqui para nos acusar, nos atacar. Por quê? Primeiramente, vamos lá. Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Para nós aprendermos com a palavra de Deus. Você que está na live também, Isaías 59, 2. Amém? Para a gente aprender bastante aí com a palavra do nosso Deus. Isaías 59, versículo 2. Agora, se a gente quer acreditar num algo que vai contra a Bíblia, amém, a gente não vai debater, não vai discutir, a gente não vai contender com você, porque não tem como a gente fazer esse tipo de atitude dentro dos caminhos do Senhor, amém? Vamos lá. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso? É uma regra dele. Se nós vivemos na iniquidade, a iniquidade separa a gente de Deus. E os vossos pecados encobrem os rostos de vós, para que não vos ouça. Então a Bíblia está dizendo, automaticamente, que os nossos pecados encobrem o nosso rosto, a ponto de que Deus não ouve as nossas orações. Olha o que ele fala, Evangelho de João 9,31. Vamos agora para a graça, para a igreja de Cristo. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Sabemos que Deus não atende a quem somos nós? Vamos pegar um Deus idealizado por nós? Um Deus criado por nós? Um Deus que nós acreditamos que Ele vai contra a palavra dEle? Porque as pessoas, às vezes, ela quer entrar em picuinha com o pastor. Irmão, quando eu era novo, eu levei 7 facadas, 6 tiros, perdi os dentes, perdi os olhos, tenho a orelha cortada, tenho corte em tudo quanto é lugar, tudo de briga, encrenca, confusão, apanhava mais do que batia, mas era briguento. Sabe aquele galo que sai tudo sem pena, mas eu não adoro uma briga? Sabe, tudo despenado, tudo torto. Vivia de Ray-Ban com os olhos roxos. Todo domingo meu olho roxo, dente quebrado, facada, outro domingo, um sábado embalado, no outro domingo cheio de paladar, tudo rasgado. Agora você acha que depois de crente eu vou ficar arrumando encrenca com o povo? Quem é esse pastor para dizer que meu Deus? Não, eu não estou dizendo o teu Deus, eu estou dizendo o Deus de todos. O Deus Pai de Jesus, o verdadeiro. Se nós atarmos atrito pessoal para debater a palavra, a Bíblia diz que isso é fútil, não aproveita de nada. Porque se nós estamos no mesmo espírito, não há debate de palavras. Se nós estamos no mesmo espírito, há uma concordância. Então, se eu tenho uma passagem bíblica que está dizendo que Deus não atende o pecador, quem somos nós para dizer que nós no pecado seremos atendidos por Deus? Aí entra a retórica. Mas eu, pastor, no meu pecado, na minha iniquidade, sempre que eu precisei, Deus me deu. Sempre quando eu precisei, Deus me acolheu. É aí que o diabo está entrando e as pessoas pensando que é Deus. Deus não atende a pecadores. Então, se ele está dizendo que não vai atender se nós vivemos na prática de pecado, quer dizer que a nossa oração, para ser atendida, nós temos que tirar os pecados de nossas vidas. Porque com os pecados em nossas vidas, encobre o nosso rosto a ponto de que Deus não ouça. Veja que ele coloca no mesmo versículo, pelo contrário, quer dizer, ele dá uma contrapartida. Ele dá uma contrapartida, ele fala, ó, você no pecado eu não vou te atender, você na iniquidade eu não vou te atender, mas, pelo contrário, se você sair do pecado, se você sair da iniquidade e fazer a minha vontade, pode ter a confiança que eu vou te atender. Bate palmas para Jesus. Fala Deus, ô glória, isso é Deus. Então é aí que o diabo presta atenção. Deus não vai contra a palavra dele. Ah, mas o meu Deus, eu creio assim, amém. Amém. Não vamos debater se você crê de uma maneira diferente da Bíblia.
Porque Deus não muda a palavra. Jesus orou 3 vezes dizendo: Senhor, se possível passa de mim o sofrimento da cruz. Se possível passa de mim o sofrimento da cruz. 3 vezes, se possível passa de mim o sofrimento da cruz. Mas Deus não atendeu a oração de Jesus. Não porque Jesus tinha pecado, não atendeu porque o que Jesus estava pedindo era contra a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus carregasse a cruz, morresse para ser ressuscitado e cumprir a missão. Então, se nós colocarmos a ponta do lápis a oração, nós temos que aprender. Veja, primeiramente, Deus não atende ao pecador. Segundo, se a nossa oração for contra a vontade de Deus, não vai atender, que Ele não atendeu nem a de Jesus. Isso é outra pregação. Nós estamos vivendo um conto de fadas. Nós estamos vivendo uma ilusão espiritual. Nós somos conduzidos, engalgados para o matadouros, igual ovelhas para o matadouros, conduzidos por Satanás e seus falsos profetas. E nós estamos recebendo as coisas como se fosse de Deus. Como eu posso dizer para você: ei, você que é católico, você que é espírita, você que é pai de santo, macumbeiro, vem receber a tua bênção. Não estou pedindo para você mudar de religião, pode continuar na sua fé, porque a bênção aqui é sua, sendo que a palavra diz que não. Mas por que eles têm a garantia de chamar o macumbeiro, o católico, o espírita para ir lá para receber? Porque eles sabem o que eles vão dar no reino de Deus. Porque para ter de Deus tem regra, para ter do diabo não tem. O Deus desse século está cegando o entendimento de muitos. Satanás sentado no seu trono, sendo chamado de Deus. Então, se nós queremos ter uma comunhão com Deus, queremos ter uma intimidade com Deus, se nós queremos ter a garantia de que as nossas orações servem a Deus, Ele está dizendo: saia do seu pecado, saia da sua iniquidade, saia da tua transgressão, porque se você ficar no seu pecado, na sua iniquidade, na sua transgressão, eu não vou te ouvir. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Deu para entender? Então o diabo, ele é muito astuto. Ele engana as pessoas. Por que Deus não ouve a oração? Porque existe uma conexão, as pessoas não entendem isso. A conexão com a igreja é uma coisa, nós temos que ter a conexão com Deus. Veja o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Em diante. Veja o que a palavra diz. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito, veja, tem uma pessoa aqui, ó. Existe uma pessoa espiritual para levar nossas orações. O mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos. No 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos. A vontade de Deus não é que qualquer um escreve uma carta, manda pelo correio, telegrama, WhatsApp, foguete, canhão, bazuca. Não adianta você ligar lá para o Elon Musk lá da Tesla e falar para ele que você quer pôr na SpaceX uma carta para Deus. Não adianta. A única maneira de nós termos uma conexão com Deus é pelo Espírito. Abre os olhos. É pelo Espírito. Essa é a vontade de Deus. Ele é o único que pode interceder por nós junto a Cristo. Por quê? 1 Timóteo 2,5. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só mediador. Mediador, intercessor. Amém, igreja? Amém. Entre Deus e o homem, quem é? Aí eu vou dizer, bate palma para Jesus. Fala, Deus! Oh, glória a Deus! Entendeu? Se você não faz parte do mundo espiritual e não conhece a palavra, não conhece não porque você não quer, porque não pregam para vocês. Porque se eles começarem a pegar a verdade, eles vão ser desmascarados. Se eles começarem a mostrar a verdade, vão ser desmascarados. Então existe regra. Ah, mas o meu Deus não tem nada a ver com essa regra. Amém, um Deus criado no próprio ventre. Um Deus que não é o Pai de Jesus, não é o Espírito Santo. Um Deus, Satanás, que se transforma, ou melhor, que se
transfigura, não, a palavra não é certa, que está se travestindo de Deus, de Jesus. Regras são postas por Ele. Então eu tenho o Espírito de Deus que habita em mim, leva minhas orações com gemidos inexprimíveis a Cristo, e Cristo é o único. O único. Pastor, como é que as pessoas podem ser tão cegas assim? Vai perguntar para os católicos. A Bíblia deles é a mesma que a nossa. Tem lá esse versículo. Pode ver que eu tenho uma Barça. Eu tenho a Bíblia do Mormon, do Testemunha de Jeová, eu tenho a Bíblia dos católicos, porque eu tenho que ler todas para pegar com autoridade. Não adianta eu chegar para você e pregar uma coisa que não está na Bíblia dele. E a maioria do povo católico normal, as Bíblias deles é a mesma que a nossa, compra na mesma loja. Tirando as do padre que tem livros apócrifos, que são aquelas que eles têm lá. Mas você pode procurar. Então a Bíblia diz, só tem um intercessor. Aí os caras arrumam um monte e a cada dia está canonizando um novo intercessor junto a Deus. A mesma cegueira que eles estão, os crentes também estão. Então a Bíblia está dizendo que o único que pode levar a nossa oração até Jesus, e o único que pode interceder até Deus, é o Espírito Santo. Mas olha o que tremendo a palavra. Vixe, é muita palavra. Atos capítulo 5, versículo 32. Vamos lá. Atos 5, 32. Desce o rolo. Ora, nós somos testemunhas desses fatos. Bem assim o Espírito Santo, que Deus autorizou, amém? A habitar na vida daqueles que criou. Então tem uma autorização de Deus. Atos 2,17, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visão, sonharão vossos jovens, e até sobre a minha serva derramarei do meu Espírito e profetizarão, confirmando uma profecia de Joel. Ele traz a palavra. Deus quer derramar do Espírito sobre toda a carne, desde que essa carne esteja em obediência com a palavra. Em obediência com a palavra. Pastor, mas eu conheço pessoas que bebem, que fumam, que fornicam, conheço até homossexual, fala em mistério, em línguas. Eu mostro para você na Bíblia que o diabo faz isso. Você podia falar que o diabo é do Paraguai, meu irmão. Ele é o maior imitador e falsificador das coisas de Deus. Podia falar, se não falasse que ele fosse criado lá com Deus, podia falar que ele foi criado no Paraguai. É tudo falso. Imitando as coisas de Deus. Mas tem falsidade tão parecida que se você não souber, até perito tem que olhar com aquela lunetinha assim para ver se é falso ou verdadeiro. Caso contrário, a gente cai. Então existem regras. Deu para entender? Deus só vai habitar o Espírito na vida de quem nem obedece. Por quê? Quem está na parte do pecado, o templo do Espírito Santo está sendo usado para as trevas, que é o nosso corpo. Então tem que tirar o pecado juntamente com o diabo para que venha o Espírito e a santidade. Ou você acha que vai ter um racha aqui dentro? É tipo o filho, né? Fica com ele na semana, sábado, domingo fica com o pai. Não, os diabos falam, ó, final de semana eu uso ele, dia de semana o Espírito pode usar, vamos dividir. Não, a Bíblia diz que ele tem ciúmes diante de Deus por nós. É meu e acabou, não é mais de ninguém. Entendeu? Então você entende que não é uma palavra, Deus não atende a pecadores, tem um porquê. Não falei para vocês na rádio? Existe o porquê que Deus não atende. Então voltando à palavra, eu fiz a minha oração, Deus não atende, mas o trem veio, e aí? Para não falar benção, né? Pastor, mas eu pedi um carro e veio até melhor do que eu pedi. Pedi uma casa e veio até melhor do que eu pedi, então quem me deu? Biblicamente, se não foi Deus, foi quem? Entendeu, igreja? Olha o que a palavra diz. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 8. Vamos falar de coisas materiais do mundo. Riquezas do mundo. Carro, casa, dinheiro, poder. Vamos ver na mão de quem está. As pessoas elas têm mania de viver na base da lei. Moisés, a lei e os profetas. Deus é o dono do ouro e da prata. O nosso ouro e a prata que Deus domina não está mais nesse mundo, lá no reino dele. Como Deus pode ser o dominador do ouro, da prata e do mundo e querer nos dar todo o ouro e prata do mundo se o próprio Deus diz para nós não há juntar tesouro na terra? Como é que você vai falar para sua criança não comer doce e você vai pôr uma barra de chocolate debaixo do travesseiro dele?
Não coma doce, olha o cinto. Aí vai lá e põe a barra de chocolate no travesseiro do bichinho. O bichinho vai dormir e põe... Aí Deus fala que não. Aí vira nas costas, Deus põe lá no seu travesseiro. Abra os olhos, igreja. A palavra é clara. Nós temos hoje um Deus, criador de tudo, dos céus e terra. Só que o mundo para Deus já não tem mais valor. O mundo para Deus já não tem mais valor. A única coisa que tem valor nesse mundo ainda por não estar destruído somos nós, almas para serem salvas. Então se eu tenho um Deus que é o dono do ouro, da prata, sim, lá atrás, num propósito de enriquecer o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, aqui neste mundo. Então sim, ele tinha um propósito, hoje não. Então como é que eu posso te oferecer um Deus que é do ouro e da prata, que ele vai te dar muito ouro, muita prata, muita riqueza, se ele está dizendo na palavra dele que não é para juntar ouro, nem prata, nem tesouro nessa terra, onde a traça corrói, ladrão rouba e ferrugem come, porque aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu... Deus está contradizendo a palavra dele? Deus está contradizendo? Não está. Deu para entender? Então ele estão te oferecendo um Deus, a qual a maneira que te oferece esse Deus está contradizendo aquilo que o próprio Deus diz na palavra dele. Então a palavra, é muito claro. Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo, desce o rolo, senhor, vou até 3 horas da manhã. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Eu tinha 5 passagens só, mas eu já dei um monte aqui. Presta atenção para você ver a contradição. Mateus 5,19. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, aonde a traça nem ferrugem corrói, e nem onde ladrões escavam e nem rouba. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu. Então como é que eu vou pregar para você um Deus que é o dono do ouro, da prata, que ele vai te enriquecer, vai te dar um monte de ouro, um monte de prata para você acumular na terra, se ele está dizendo para você não ajuntar? Você está dizendo para o seu filho não comer chocolate e você está dando a barra? É contradizer a Bíblia. Isso não quer dizer que nós não vamos ter nada, morar debaixo de uma ponte. Vocês entendem o que eu estou falando? Veja o que a palavra diz claramente. Mateus capítulo 6, versículo 24 agora. Olha que tremendo. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois... Olha, ele alerta, ô Fabiano, ele alerta. Ninguém pode servir a dois senhores. Então quer dizer, são dois senhores no mundo espiritual. Tem o senhor diabo e tem o senhor Deus. Modo de dizer, fazem parte. O senhor diabo para quem adora ele e o senhor Deus para quem adora ele. Dois senhores. Mas olha que tremendo. Quando Jesus ele prega essa palavra, ele põe o nome de Deus, sendo um senhor. O outro senhor ele não põe o nome, mas ele associa a imagem dele. A personalidade, a pessoa dele está ligada. Olha o tremendo do mistério nessa passagem. Ninguém pode servir a dois, porque há um de aborrecer e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a... Está aqui um Senhor, amém? Não está um Senhor? Olha o que ele fala segundo o Senhor. Ele associa Satanás às riquezas do mundo. Bate palma para Jesus. Fala, Deus! Ô glória, isso é Deus! Ele poderia falar, ninguém pode servir a Deus e servir ao diabo, mas ele conclui, porque ele fala antes: não ajuntei tesouro na terra, não ajuntei de riqueza na terra, não busque poder na terra, aonde ladrão rouba, escavam, rouba, a traça e o ferrugem come, mas ajuntei tesouro no céu, porque aonde tiver o seu tesouro está o seu coração. E ele faz uma associação, não pode servir a dois senhores. E ele podia falar, não pode servir a Deus e ao diabo. Muito pelo contrário, ele fala, não pode servir a Deus, então ele põe o nome de Deus, porque ele era filho de Deus, e ele associa o diabo às riquezas do mundo. Então se eu não tenho como servir a Deus e a riquezas, como é que eu vou subir no púlpito e pregar para vocês ficarem ricos? Sabe o que eu já fui chamado?
pastor que prega o Deus da miséria. É isso aí, já fui chamado já várias vezes. Pastor da pobreza. Não é isso que eu estou pregando aqui hoje, é? A gente pode ter as coisas, mas abre os olhos de vocês. Viu como ele associa? Por que ele associa? É o que nós falamos. Você ora, as orações não chegam a Deus, Deus não responde, ou às vezes a nossa oração até chega a Deus, mas a nossa oração não está de acordo com a vontade de Deus, e Deus não responde. E aí quem entra no meio dando tudo? O diabo. Porque Jesus orou, só que o pedido de Jesus não estava de acordo com a vontade de Deus, e Deus não atendeu. Mas hoje o foco da pregação é o pecador, é a iniquidade e a transgressão que barra a nossa oração de chegar a Deus. Aí você vai entender, Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8, para a gente entender um pouco mais da palavra. Mateus 4, 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, no 9. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrando-me-á. Agora Lucas capítulo 4, versículo 6. Lucas capítulo 4. Disse-lhe o diabo, olha aí, ó, camarada falando aí, ó, né? É o companheiro dos companheiros lá. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei. Vamos trazer, eu te dou, eu dou, pode confiar, eu dou. Todas essas autoridades e glória destes reinos. Irmão, te dá autoridade e glória, quer dizer que está te dando poder, riqueza, domínio, tudo. Desses reinos, ele não fala um, desses reinos. Reino da onde? Dos céus? Não, deste mundo. E olha que petulância. Olha que petulância. Porque ela me foi... É petulante. Me foi entregue. Por quem? Pelo próprio Deus. Porque quem criou tudo foi Deus. E quem deu tudo para o diabo? Foi Deus. E ele fala aqui. Ah, pastor, mas ele está mentindo. Então por que Jesus não retrucou ele? Por que Jesus falou para ele: você está me oferecendo o que não é teu, é do meu pai? Pelo contrário, ele disse para Jesus: me deram, é meu. Você sabe quem me deu. E eu dou para quem? Para quem? Amém, igreja? Amém? Então ele está falando claro. Então Satanás está sinalizando. Veja que toda passagem bíblica que Satanás fala, toda passagem bíblica que faz alusão às palavras de Satanás, se você conhecer os mistérios, é Satanás entregando o ouro e a prata dele. É ele entregando a vergonha dele. Só que o povo não entende. Então você vê que Jesus ele fala que tome cuidado, porque não pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus. E ele podia falar o diabo, mas ele associou a riqueza. Então todo aquele que oferece riqueza para você, poder e glória, é do diabo, não é de Deus. E aqui ele reforça: olha, se você fizer o que eu te mando, o que eu quero, eu te dou tudo. Eu te dou ouro, eu te dou reino, eu te dou glória, eu te dou poder, eu te dou dinheiro. É sedução. Aí vão alienar a igreja em João 10:10 para pôr medo no povo. Não, mas o diabo vem para matar e roubar e destruir. Só Deus é amor, só Deus dá as coisas boas para as pessoas. Então aqui o próprio Jesus sendo seduzido pelo diabo. Jesus não caiu, mas muitos homens em cima do púlpito caíram pela sedução do cão. Muitos líderes e reis antes de Cristo caíram pela sedução do diabo. Muitos governantes caíram pela sedução do diabo. Riqueza e poder deste mundo. Muitos cantores, muitos pastores, que antes da fama eram alicerçados e firmados na palavra, ou se corromperam, Gálatas 3:3, começaram no espírito e se aperfeiçoaram na carne, por causa do poder, da glória, da idolatria, da adoração, da fama. Ele está alertando. Ele está falando: te dou poder, meu irmão, te dou glória, te dou riqueza, te dou tudo o que você quiser, porque é meu, me deram, e eu dou para quem eu quiser. Não tem quem vai impedir o diabo de dar as coisas dele para quem ele quer.
Então a gente ora, estamos no pecado, a oração não chega a Deus. Adivinha quem fica ali na curva, só pegando as orações e... Mas para ele responder, você tem que estar lá, no ninho dele. Que se tiver fora do ninho, ele não responde. Você vai ter que estar no ninho de um falso profeta, ou vai ter que estar no ninho do mundo, lá no pecado. Quantos de nós, igreja, éramos do mundo, nem sabia que Jesus existia, ou Jesus estava lá e Deus está lá, mas não conhecia Jesus. Em momentos difíceis da nossa vida, a gente dobrou o joelho, rezou, acendeu vela, fez um monte de ziriguidum, e supostamente aquilo que a gente buscava aconteceu e a gente associou a Deus. Deu para entender, igreja? Pastor, mas eu, quando era do mundo, Deus me livrou de um monte de armadilha, quer dizer que Deus me amava. Pisa no freio. Existe um anjo ao nosso redor, com a missão de fazer isso a vida inteira, estando no pecado ou estando na santidade. A Bíblia diz que o anjo não é só para o crente, o anjo é para todo mundo. Não confunda uma missão de um anjo, de nos livrar, com a vontade de Deus agindo em nossas vidas. São coisas distintas e diferentes. A Bíblia é clara, existe um anjo ao nosso redor, desde quando a gente nasce até a hora que a gente morre. E a missão desse anjo é nos aliviar um pouco, que sem ele nós nem nascia, que o Satanás já espremia nós no ventre. Já fazia abortar logo, que é o que mais quer ele. Entendeu a palavra? Então nós não estamos dizendo que você não pode ter uma casa, um carro, não pode pedir algo para Deus. Podemos, mas nós não podemos trabalhar 24 horas. Nós não podemos estar na ilusão de todo culto que a gente vai é vitória, é ouro, é prata, riqueza, é dinheiro, é outra prata, riqueza, dinheiro, é ouro, é prata, riqueza, dinheiro. Cadê a salvação? Cadê a vida eterna? Cadê a santidade? Cadê a conversão? Cadê a palavra que transforma vidas? Amém? E para quê? Que nós vamos perder tempo em fazer um culto de buscar riqueza, sendo que Jesus diz em Mateus 6,33, enquanto você busca o meu reino, a minha justiça, fica tranquilo que é tudo que você precisa, seja um carro, uma casa, dinheiro, um emprego, Ele vai nos acrescentar para a glória do nosso Deus. Fala, Deus! Oh, glória! Isso é Deus! Aleluia! Aleluia, igreja! Vamos ganhar tempo buscando a santidade, a adoração e salvação, e o resto Ele vai nos acrescentando. Amém? Pastor, mas e as curas? Eu vi um paralítico andar na minha lado lá, eu vi um cego enxergar, eu vi. Você tem que dividir por etapas, né? Tem o teatro, o artista, a bandidagem, a malandragem, falsidade, tudo isso. Então você tira uma etapa dessa aí, você já vai tirar 50% do que você está vendo lá. Amém? Certo? Porque um artista bom. Aí você tem sim um outro 50%. Mas a Bíblia nos alerta. Mateus 24, 24, vamos lá. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos... Veja, ele associa. Falsos profetas. Operando grandes... O que é um sinal, biblicamente dizendo? Jesus, ele fica indignado quando ele vê o povo seguindo ele. E ele fala, vocês me seguem pelos sinais que eu faço, e não pela palavra que eu prego. E quais foram os sinais que Jesus fez? Cego enxergando, mudo falando, surdo ouvindo, paralítico andando, os endemoniados. E aí automaticamente operarão grandes sinais, grandes, não é pequeno não, e prodígios, irmãos. Não, pastor, Satanás não tem poder. Vamos fazer um pequeno sinal, um pequeno ponto de sinal e prodígio. Vamos falar o sinal também, além das curas. Eita Deus, só falar.
Quando você volta para Moisés, Deus falou para ele, vai lá falar com o faraó. E Moisés falou, como é que eu vou lá falar com o faraó? Moisés foi criado lá dentro, ele sabia como era faraó. Deus falou, chegando lá, você joga o cajado no chão, vai virar serpente. E aí você pega de volta. Amém? Faraó falou assim, que sinal, que prodígio você faz, que milagre você faz, para provar que o seu Deus é poderoso. E Moisés já sabia que ele ia falar aquilo que Deus tinha falado, amém? Moisés joga no chão o cajado e vira o quê? Aí Faraó chama os magos e os macumbeiros da época. E a Bíblia diz que eles fazem a mesma? Quem fez por trás de Faraó? Foi E quem fez por trás de Moisés? Foi Satanás, imitando as coisas de Deus, que endureceu o coração de Faraó. Aí eu vou falar, pode bater palma. Fala Deus, glória, isso é Deus, pá! Essa cortou o couro do crente. A mesma coisa quando Moisés bateu o cajado, que o mar ficou em sangue, os magos macumbeiros da época fizeram a mesma coisa. Quem era? Satanás com seu poder, imitando as coisas de Deus a ponto. Se Satanás conseguiu confundir o coração de Faraó, imagina o coração dos leigos. Porque Faraó não era um cara qualquer, era um cara frio. Porque para ser um rei como Faraó, naquela época, aqueles reis que mandavam matar, escravizavam o povo, não era um ser humano normal. O cara tinha que ser um parafuso a menos, tinha que ter muita maldade. Às vezes eu converso com a pessoa e falo, jamais seria um rei. Esses fazendeiros que tinham escravos, que batiam no escravo com chicote, eu jamais seria um homem desse, sei lá, naquele tempo. Mas hoje, eu ia morrer pobre, plantando café, colhendo cana, mas nunca ia machucar, é Hitler. Jamais eu seria. Então quando você fala de Faraó, fala desses homens, não é um homem qualquer. Esses homens têm coração, têm sentimento, eles não estão nem aí não. Pôs a perder a vida do próprio filho, mas ele não arredou o pé, não cedeu. Entendeu como Satanás, desde lá de trás, ele vem enganando o povo? Tudo bem, Satanás enganou os egípcios e Faraó, mas enganar os crentes, enganar nós, não pode, irmãos. Não pode. Mas o negócio é a bênção, é a vitória. Não importa de quem venha. O negócio é vir. Não. Você chegar para mim e falar, pastor, eu fiz um assalto ali, roubei 100 milhões, vou dar 10 milhões de dívidas. Nem dá, filho. Aí na paz, nem queremos. Esse dinheiro não é bom não. Se eu fosse você, sair daqui logo, eu vou chamar a polícia. Quero nada que venha do mal, das trevas. Se alguém fizer e não falar nada, se eu não sei, paciência. Mas se eu sei, mando devolver. Quem deu isso aí? Foi o ladrão lá, manda devolver. Foi o traficante, manda devolver. Que dinheiro é esse? Do tráfico? Nós não queremos aqui. A Bíblia está dizendo, Satanás opera sinais, prodígios. E a Bíblia fala que não são pequenos, são grandes. Se você ler livro de Jó, capítulo 1, 2, 3 e 4, veja bem. O servo de Jó começa a falar das coisas ruins que estão acontecendo no campo, na família. E um dos servos fala assim, uma bola de fogo, fogo desceu do céu e consumiu seus filhos. Um crente que não tem conhecimento bíblico fala, fogo desceu do céu, então quer dizer que foi Deus que destruiu Jó? Não, fogo desceu do céu porque Satanás tem acesso ao céu. E ele pode de lá jogar uma bola de fogo. A pessoa fala, pastor, eu vi uma luz branca, eu vi um anjo. Satanás transforma em anjo de luz. Desde quando um anjo, que é um demônio, é preto e o anjo de Deus é branco? Irmãos, nós estamos acreditando o quê? Conto da carochinha, desenho animado. Vamos lá, Apocalipse capítulo 13, versículo 12. Apocalipse, capítulo 13, versículo 12. Em diante. Todos acharam? Exerce toda a autoridade da primeira besta. Na sua presença faz com que todos da terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal foi curada. No 13. Também operando grandes... Olha ela aqui de novo, olha ela aqui de novo. De maneira que até fogo do céu faz descer. Irmão,
não é porque vem do céu que você está acreditando que é Deus. A Bíblia diz que existe 7 céus. E Satanás tem acesso a Deus. Porque quando Satanás foi tocar em Jó, a Bíblia diz que Satanás estava no meio dos anjos. E Deus fala: Satanás, de onde você vem? Passear e rodear pela terra. Já dá outra pregação. Satanás está preso. Então por que ele responde para Deus que está passeando e rodeando a terra? Que não é de hoje. Veja como as pessoas enganam. Aí chega um dos servos do Jó e fala: fogo desceu do céu, caiu na casa, consumiu e matou seus filhos. Aqui está dizendo que a besta faz até fogo descer do céu, a terra, diante dos homens, no 14. E seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe fora dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que faça uma imagem, e assim vai. Os sinais seduzem os homens da terra. Irmão, as pessoas têm que entender assim, ó. O ser humano, ele é acostumado do natural que nós vivemos. E tudo que é sobrenatural, o ser humano, ele associa a Deus. Só que você tem um mundo tenebroso de Satanás e seus demônios, que também é o mundo sobrenatural, do mal. Então nem tudo que vem do céu se associa a Deus. Então você está lá no púlpito, de repente o pastor começa a orar, desce um fogo do céu, fala: nossa, Deus respondeu com fogo. Ai, Elias voltou para a terra, porque Elias era o profeta do fogo, né? Fogo. Ele orava, Deus, ó, torrava todo o exército. Lê para você ver, Elias era o profeta do fogo. Aí o meu pastor virou Elias, o fogo desceu do céu. A Bíblia está dizendo que a besta vai fazer a mesma coisa e vai seduzir os homens da terra. Para nós encerrarmos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha só. Ora, o aparecimento de Níquio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios ele reforça na Bíblia. Ele reforça. Esses últimos santos milagreiros que surgiram da última hora, tudo falsos profetas, usados pelo diabo, supostamente beneficiando o povo, mas não é um benefício duradouro. O diabo dá com uma mão e arranca com a outra. O diabo te dá aqui, mas o preço que ele vai cobrar, ninguém pode pagar lá na frente, que ele quer a alma. Quantos artistas famosos, para vender filme, para ficar famoso, fizeram pacto com o diabo e deram a alma? O diabo deu a fama e quando morreu o diabo vai pegar a alma. Deus, ele fala para você obedecer ele para ele te beneficiar. Satanás não, ele te beneficia agora para pegar a tua alma depois. E a Bíblia está alertando: ora, o aparecimento do Níquio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Quer dizer, são as coisas que Deus faz, Satanás, através do Níquio, do falso profeta, do anticristo fazendo, né, com as mentiras, com a enganação, com a falsidade, a imitação. Ora, o aparecimento de Níquio é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolhe o amor da verdade para serem. Quantas pessoas ouvem a pregação na rádio, ouvem a pregação aqui, ouvem na live, e à noite, semana que vem, domingo que vem, está lá uns falsos profetas de novo. E ele está dizendo: pessoas que não acolheram o amor da verdade, preferem ficar no erro, porque acham que mesmo que estão no erro, mesmo que estão na iniquidade, mesmo que estão seguindo uma religião falsa, mesmo que estão seguindo um falso profeta, mesmo sabendo que lá está errado e pelo erro vai para o inferno, eles acham que lá vão ser mais beneficiados do que estar servindo a Deus numa igreja verdadeira. Só que a palavra está dizendo, ele está dizendo, as pessoas que se recusam a dar ouvido à verdade para serem salvos. Olha o que ele fala agora no 11. E por esse motivo, pois Deus lhe manda a operação do erro. Vai chegar um momento que Deus permite que aquela pessoa fique cega espiritualmente para sempre. Ele autoriza, ele manda: ó, esse aí esquece, não tem mais jeito, deixa ele no erro até o final, não abre mais os olhos dele. É assim, está aqui. E por este motivo, pois que Deus lhe manda, lhe ordena que continue na operação do erro, para darem crédito à mentira. Continue no erro, continue na mentira, continue na iniquidade. Anjos, espírito, larga esse aí, está ordenado, deixa cego até o fim. No 12,
a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito antes, pelo contrário, deletaram-se com a injustiça. Bate palmas para Jesus. Fala a Deus. Oh, glórias. Entenderam, igreja? Então, o que nós estamos aprendendo hoje? Você que está na live, você que está com a gente aqui hoje, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, tem que se revestir, mas existe uma comunhão espiritual com Deus. Nem tudo que chega na nossa mão é de Deus. A gente tem que estar muito atento. E às vezes, Deus, Ele traz até uma revelação para nós, de um algo que Ele quer dar. Só que no tempo de Deus, você sai daqui no dia seguinte, o diabo está te dando. E se você não souber orar para ver se é Deus ou o diabo que está antecipando, você toma posse e depois você se prejudica. O diabo está aí. Ele age no mundo espiritual. Ele percebeu que ele destrói muito mais o povo, andando no meio do povo e dando o que o povo quer, do que lutando contra o povo. Lá atrás o diabo lutava contra a igreja, matava um crente, nascia 10. Matava 10, nascia 1000. Ele falou, bom, não adianta matar esse povo. Parece erva daninha, você arranca uma folha, nasce 10, uma atrás da outra, não é assim? Não consegue vencer? Ele falou, para que eu vou lutar e matar, sendo que eu posso estar no meio deles? Seduzi-los. Entendeu, igreja? Pastor, mas a Bíblia diz que todos nós somos pecadores, não voluntários. Porque em Hebreus 10, 26 a palavra é clara. Se depois de ter o pleno conhecimento da verdade, vivemos na prática de pecado, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Nem a cruz de Cristo redime mais o meu pecado e o seu pecado. Que diremos, pois? Porque não estamos debaixo da lei, haveremos de pecar? Obviamente que não. Porque o pecado nos afasta de Cristo e nos leva para o inferno. Amém, igreja? Então a gente tem que ter uma comunhão. A palavra de hoje não é para desanimar. Não vou orar mais, não vou buscar. A palavra de hoje é para a gente ter ciência de que a gente está em santidade e vai orar a Deus. E se a nossa oração for de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dar. E a gente vai ter ciência do que a gente recebeu foi de Deus. Agora, quando nós estamos no pecado, na iniquidade, na transgressão, falsos profetas oferecendo tudo para a gente, do jeito que a gente está, poxa vida, abre os olhos. Eles oferecem porque eles têm poder para dar isso para vocês, para nós, para qualquer pessoa. Por quê? Porque está na mão do diabo. Deu para entender? E é diuturnamente. Vitória, ouro, prata, riqueza e milagre. Vitória, ouro, prata, riqueza e milagre. É isso. Alienou ao que o diabo tem na mão para dar. Presta atenção. Salvação, esquece. A salvação, aceitou Jesus, está salvo. Pronto, deixa de lado. Vamos buscar a riqueza da terra. Amém, igreja? Como eu disse, se não importa para a pessoa de onde está vindo, se é do diabo ou não, ou se é de Deus ou não, não importa, então tudo bem, a gente continua aí seguindo. Agora, se a gente tem uma convicção com Deus e a gente tem ali caráter, a gente tem uma índole, a gente tem como homem e mulher firmes com Deus, eu não quero nada do diabo. Já me apareceu tantas oportunidades boas para pregar o evangelho. E quando você vai dobrar o joelho, Deus fala, pode se afastar que é o diabo abrindo essa porta aí, não é ou não? Mas supostamente era bom. Mas Senhor, o salão é tudo de bom para abrir igreja, o preço está baratinho. Deus fala, não entra, que não é meu, é o diabo que está antecipando isso aí, ó. Ele vai te enrolar lá na frente. E às vezes a gente sai até murcho, porque é tudo bom, tudo fácil, direto com o proprietário, só assinar o contrato, não precisa depósito nem fiador, não era bom demais, né? E aí você acha mais difícil, fala, oh Deus, o cara pediu ainda a cor da mamadeira e a chupeta, que o cara chupava primeiro, para poder liberar meu crédito. Que hoje manda até fazer uma autópsia, uma xerox interna, tirar uma chapa interna, né? Para você fazer um financiamento hoje, quer saber da mãe, se morreu, que dia morreu, onde foi enterrado, se tem ossos. Então a palavra de hoje, igreja, é uma palavra que está nos alertando. Se nós não abrirmos olhos, nós vamos morrer seduzidos pelas trevas, seduzidos pelo mal. Qualquer pessoa do mundo que você encontrar, ela vai falar que todo momento que ela precisou, Deus sempre acolheu ela. Mas quando você traz isso para a luz da Bíblia, você sabe que não foi Deus que acolheu aquela pessoa. Você sabe que foi o inimigo que pôs na mão dela para que ela continue no mundo. Se eu estou no mundo, estou no pecado, não estou indo para a igreja, e toda hora que eu peço, Deus me dá, para que eu vou para a igreja? A gente ouve, vira e mexe as pessoas falar isso.
Sempre que eu precisei de Deus do meu jeito, da minha maneira, Deus me ajudou, não tem por que eu ir na igreja. Quer dizer, a pessoa já está acomodada, acreditando. E quando está, supostamente, Deus dando na posição que você está, quer dizer que você está agradando a Deus, concorda? Porque se eu não estivesse agradando, Deus não me dava. Mas é aí que as pessoas enganam, não é Deus que está dando, é o diabo. E ela permanece no erro, e no dia do juízo final, ele leva a alma da pessoa para o inferno. Então o diabo cura, o diabo dá riqueza, o diabo prospera, o diabo faz tudo, ele só não salva a gente no reino de Deus, mas ele leva o povo para o inferno. Então a partir de hoje, a palavra abriu muito nossos olhos. Para você que está na live também, não se sinta ofendido, não me tenha por inimigo porque vos digo a verdade. Deus está abrindo os nossos olhos para a gente parar de seguir falsos profetas e acreditar que o nosso Deus é como a gente idealiza, ou ideologia, está idealizando Ele. Não, Deus, Ele é como a Bíblia está dizendo que Ele é. Não do jeito que a gente quer ou da gente que a gente acha. É do jeito que está na Bíblia. E as palmas é para o nosso Deus, amém?